Atenção para o top de 5 segundos. No ar, Dreamcast Valley. Que bom ter você aqui conosco novamente em mais um Dreamcast Valley. Hoje, com a minha querida amiga Fabiola, né, Oliveira. E Fabiola, para começar, fala um pouco para o pessoal de onde você nasceu, né? Como é que você chegou até São José. Você tem uma história tão bonita, né? Eu conheci a sua família inteira, sua mãe e tudo mais, há muito tempo. Mas pode falar para o pessoal que não conheceu. É bom. Diga aí. Então, eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu não me considero carioca, porque eu saí de lá com 5 anos de idade, né? O meu pai era goiano, minha mãe era mineira, mineira mesmo, né? E aí o meu pai separou-se da minha mãe e eu mudei para Bragança Paulista quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos, 5 para 6 anos, né? Por que a gente foi para lá? Porque a minha avó, mãe da mamãe, morava lá e os irmãos dela também moravam lá. Então, foi o lugar que a mamãe achou melhor ela ir, né? E lá eu fiquei até os 16 anos, até os 15 para 16 anos, né? Quer dizer, eu passei boa parte da infância e da adolescência. Quando eu saí de lá, eu estava já no primeiro colegial, na época do primeiro colegial, né? Acho que no ensino médio ainda é colegial, né? Boa parte do tempo que eu estudei todo o primário, né, e o ginásio, eu estudei num colégio de freiras lá em Bragança, né, que existe até hoje. E eu sempre conto uma história assim, interessante, interessante ao mesmo tempo um pouco triste, né, que a mamãe era uma das poucas pessoas desquitadas na cidade, porque era uma cidade muito pequena na época, né, e havia muito preconceito, de fato, né. Mas a mamãe era uma pessoa ótima, então ela relevava, assim, tudo, mas... Tirava de letra. Tirava de letra, mais ou menos, né? Que ela queria fazer coisas e não podia, ela queria estudar, queria fazer várias coisas, né? Mas aí a gente saiu de lá porque, inclusive, um irmão da mamãe mudou para cá, que era o irmão que ela gostava mais, que ela se dava melhor, né? E aí, como São José já era uma cidade maior, com mais universidades e tal, ela achou que para a gente ia ser melhor. E minha avó veio junto, né? Minha avó morou com a gente até ela morrer. E então a gente veio para São José no finalzinho de 1969, tá? Aliás, eu estava preparando material aqui para dar para vocês sobre a minha história, as coisas que eu fiz e tal. E aí eu me lembrei que 69 foi exatamente o ano em que o homem pisou na Lua. Pisou na Lua. Né? Interessante essas coincidências assim, né? Bom, aí aqui em São José, pergunta alguma coisa. Eu já fiz uma etapa. Eu me lembro que você trabalhou no Vale, né? Um tempo, tal. E eu sei que você também trabalhou na Univap. Então, já foi bem depois. Bem depois, né? Mas, gozado, porque eu não sei se você se lembra que quando eu fui trabalhar no Vale, foi logo que eu cheguei, eu fiz universidade no Rio, né? Logo que eu cheguei do Rio, claro, você, a Eva já eram amigos meus de colegial, né? Sim. Aliás, a Eva, né? Porque exatamente. Você era bem mais novo. E aí eu fui procurar trabalho, né? Logo que eu cheguei. E você me apresentou para o pessoal do Vale Paraibano. É isso, para o Ferdinando, né? Só que lá eles não tinham ainda vaga para contratar como seletista e tal. Aí eu fiquei fazendo uns freelas lá. Logo em seguida, acho que meses depois, me chamaram para trabalhar no Jornal Agora, no antigo Jornal Agora, né? Que na época ainda estava muito bem, né? Era considerado um dos melhores jornais do interior de São Paulo naquela época. Já era em offset? Já era offset e tudo, né? Tava um pessoal muito bom lá. Aliás, aí muitos dos colegas que eu tenho hoje ainda são daquela época, né? Da época do Jornal Agora, Agora. mesmo, né?
E lá no Agora eu fiquei 2 anos. O jornal foi de mal a pior, né? Não sei se vocês se lembram, como o prefeito acabou comprando o jornal, né? E foi uma desgraça. Eu me lembro que tinha o editor, que inclusive era o Wagner Matheus, né, que é nosso amigo aí. Ele fazia o fechamento da primeira página, e aí, toda hora, o pessoal da prefeitura, não, tem que botar foto do prefeito na capa, tem que botar não sei o quê. Aí, um dia, tinha 4 manchetes. 3 era do prefeito e o outro era um jogador de futebol. Sabe o que ele fez? Ele botou a cara do prefeito... Do jogador de futebol. Do jogador de futebol. Claro que não foi o que foi impresso, né? Mas pra gente foi aquela coisa... O prefeito bate um bolão, né? Nossa Senhora, foi horrível, né? Mas, assim, para mim, o Jornal Agora foi a minha escola, sabe? Depois da universidade, eu aprendi demais ali, né? Quer dizer, era uma época que a gente fazia o jornal na mão, né? A mídia também falou do Agora. É, o Agora também, né? Então, ali eu acompanhava a diagramação, quer dizer, a gente acompanhava desde a apuração toda até o jornal sair na rotativa. E a diagramação, se não me engano, era o Hugo Nozaki, exatamente, que está por aí até hoje. Né? O Hugo, eu lembro uma coisa interessante com ele, que quando começou esse negócio de diagramação, tinha um programa que saiu para diagramar automaticamente, não me lembro qual que era, um desses primeiros programas assim que acabou com a diagramação manual. Né? Sim, acho que era o Quarker Express. Não era acho o Quarker. Antes ainda disso. PageMaker. PageMaker. Era o PageMaker, né? Porque na época era PageMaker ou Quarker. Então um dos dois o pessoal usava. Aí o Hugo, ele estava diagramando, acompanhando um jornal para a gente do INPE. Eu já estava no INPE nessa época, né? Quando ele viu aquilo, ele olhou para mim e falou, Fabiola, acabou minha profissão. E, de fato, eu não sei se ele se adaptou depois, mas realmente, né, ninguém nunca mais fez diagramação à mão, né? E então essas histórias são engraçadas, né, do passado. O cara tão tranquilo, ele está pescando. Não, ele vive pescando agora. Ele agora campeonato de arremesso. Nem pescar ele pesca. O arremesso, sabe como é que é, né? Esse campeonato? Você jogar... E fica lá esperando. Só joga, bota lá uma chumbada, lá não sei quantos quilos, ou quilos, né? E arremessa. Quem arremessa mais... alguma coisa assim. Campeonato de arremesso. Campeonato de arremesso. Perto de Ubatuba lá. Sempre em praia. Todos os pescadores vão lá, né? Então, eu sei que ele está nessa vida e que está bem, né? Está contente, isso que importa, né? Bom, daí eu fui para o Agora, então foi essa vivência toda lá. Mas como no final estava ficando uma situação muito ruim, né? Eles ficavam sem pagar salário, 1 mês, 2 meses, né? E aí aconteceu, imagina que uma vez eles chegaram a dar um cheque cruzado para a gente no dia 24 de dezembro, atrasado, nem tinha o 13º, era o salário atrasado, né? Aí eu estava sozinha na redação, porque eu escrevi umas reportagens meio grandes, né? Eu falei, não, isso não é possível, isso, sabe? Aí eu peguei, porque a gente podia pegar as matérias das pessoas que iam ser diagramadas ainda, né? Eu sabia onde ficava. Fui lá e fui ligando para cada um dos colegas que as matérias estavam lá ainda, que eles já tinham feito, falei, olha, eu vou derrubar minha matéria, vocês querem derrubar de vocês também? Porque eu acho um absurdo, eles têm que pagar a gente com depósito, não pode ser cheque. Aí, uns 2 ou 3 toparam, sabe? Mas então não tinha condição mais de ficar lá. E aí, então, um dia, nesse meio aí dessa decadência do jornal, alguém me falou da redação, acho que foi até o Licursi, lembra do Licursi? Jorginho. Licursi, Ele falou, Fabiola, saiu... O Jorginho era repórter de policial. Ele cobria polícia só, né? Aí ele falou assim, Fabiola, saiu um anúncio aqui no Estadão, estão procurando um jornalista que fale inglês, eu falava inglês, né? E para trabalhar numa indústria de ponta e de grande porte, que fica mais ou menos 100 quilômetros de São Paulo. Aí eu pensei, boa, São José dos Campos Campinas, porque na época eram cidades que tinham, assim, próximos, que já tinham universidades e tal, né? E mandei o currículo. Aí mandei o currículo, passou um tempão, umas 4, 5 semanas, sei lá quanto. Um dia o Mário Galvão, não sei se lembra do Mário Galvão, que era assessor de comunicação da Embraer. Né? Ele pega e fez uma reunião lá, porque tinha alguma visita importante lá, não sei quem. E ele, então, eu fui cobrir para o Jornal Agora, né? E conversa vai, conversa vem, na hora do almoço, ele comentou com todos os colegas ali, nossa, a gente está procurando um jornalista que fala inglês, mas está tão difícil, a gente já botou no Estadão. Eu falei, mas foi tal data, assim, foi e tal. Eu falei, mas eu mandei meu currículo. Ele falou, eu não vi. Aí ele chegou lá no RH, estava lá.
o meu currículo Uma gaveta parado lá, qualquer, né? exatamente. Aí, então, ele pegou e me chamou, e aí eu trabalhei lá na Embraer durante 2 anos. Isso foi tudo antes de eu ir para o INPE, né? Quer dizer, era uma época ainda do regime militar, né? Foi de 80 a 82 que eu trabalhei na Embraer. Eu cheguei aqui em São José dos Campos, voltando da universidade em 78. Em 78 e 80 eu trabalhei no Agora e depois, então, esses 2 anos na Embraer, né? Agora, o pior do meu tempo na Embraer é que eu era sindicalista. Pensa bem a coisa, né? Eu criei chamava-se, não era sucursal, seccional do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. Tinha uma seccional. Então, a gente criou seccional e tal. E aí, o que acontece? Eu estava lá já há quase 2 anos, uma greve geral. Entendeu? Lembro não era nem a CUT na época, era antes da CUT, tinha um tal de CONCLAT, que era uma confederação dos trabalhadores, sei lá, né? E aí eu tinha ido na reunião, que foi no Sindicato dos Metalúrgicos, que eles iam decidir essa greve, né? Então, representantes de outros sindicatos, que nem eram metalúrgicos, foram lá para dar apoio, né? E eu também, claro que tinha olheiro lá, né? Sempre tinha. Sempre. E aí eu fui trabalhar no dia seguinte, chego lá, aquele bloqueio, né? Como é que chamava mesmo quando eles faziam? Piquete. Era o piquete. Aquele piquete enorme, né? Eu falei, ai meu Deus, o que eu faço? E o Margalvão, quando me viu, ele falou, se você entrar, você vai ser demitida. E os caras olhavam e falavam, não é possível, Fabiola, foi aquela pressão danada. Eu falei, quer saber, eu já não estou gostando desse emprego mesmo, eu vou embora. E fui demitida. É a Fabiola. É da Fabiola. Me deu um alívio aquilo lá. Claro, a Fabiola bateu asas da Embraer. Bateu. E fui embora. Bem, aí foi isso. Até a Embraer foi isso que aconteceu. Tinha um momento assim que ao mesmo tempo era difícil, né? Mas a gente tinha assim outras liberdades, né? Por exemplo, eu lembro que a gente escrevia matérias para Agora que eram na época assim até meio ousadas, né? De vanguarda. Sim. Me puseram, por exemplo, para entrevistar, não sei se você se lembra, do Márcio Moreira Alves, que o Márcio Moreira Alves, ele foi o cara que provocou o AI-5. Ele era deputado federal e ele fez um discurso, assim, terrível no Congresso contra o governo na época, né? E aquilo lá provocou o AI-5. E ele foi exilado, ele saiu do país. Eu não lembro se ele foi preso, não, mas ele saiu do país, né? E quando me chamaram para fazer a entrevista, foi aquela época que voltaram pessoas como ele, Fernando Henrique, né, o José Serra, esse povo tudo voltou nessa época que deve ter sido aí começo da década de 80, por aí, eu estava no Agora, né? E aí me arrumaram um carro para me levar lá no Rio de Janeiro para pegar o Márcio Moreira Alves, né? E para eu ir fazendo a entrevista no caminho de volta, né? Quando chega em Aparecida do Norte, eu me lembro direitinho da cena, porque passou Aparecida, olhei a Basílica, olhei no gravadorzinho, não tinha gravado nada. Quer dizer, isso é mais da metade da viagem, quase, né, gente? Não tinha gravado nada. Eu fiquei assim, que eu não sabia se eu falava. Eu falei, mas se eu não falar, eu não vou lembrar tudo isso, né? Eu era nova, nem conhecia tudo que ele estava falando. Aí eu contei para ele, né? Aí ele começou a rir. Ele falou, então vamos fazer tudo de novo. Aí eu olhei, certifiquei, né? Acho que eu estava nervosa, sei lá. Acontece. E aconteceu quando a gente foi gravar até o nosso piloto. Foi. Não gravou nada. Foi mesmo. Verdade. O piloto desse O programa, intervalo e tudo. fizemos, tinha coisa, e pai, muda aqui, muda dali. Aí quando for ver, não tinha nada. Foi com o Nelson Campos. Não sei se você conhece o Nelson. Não, acho que não. Nelson também teve um bom tempo na Embraer. Ele foi da prova também. Tal. De agência de publicidade, né? Essa turma dos 6 eu não conheço muita gente. Não. Vocês acho que conhecem mais jornalista do que a gente conhece publicidade. É verdade. Não sei porquê. Foi da Embraer também, não foi? Quem? O Nelson. Foi. Então. Voltando lá no Agora, nessa época, eu trabalhava com o pessoal da Urbanova, no projeto da Urbanova, que não existia Urbanova. Não existia. Né? Então, era um grupo japonês, mais um grupo brasileiro. O tal do Shishima Rifumi, né? Exatamente. Que é o fundador lá. E eu trabalhava lá com o Luciano Frois, Ivan Simão. Começou na época do Bevilacqua, não foi? Foi na época do Bevilacqua. Na época do Bevilacqua. E aí, teve um episódio do jornal Agora,
que o presidente, quem era o presidente em 76, 77? Era o Geisel ainda? 77, por aí? Acho que sim. Né? Não, Depois não, que veio não. o Figueiredo. O Figueiredo foi o último, Foi o último, né? então, mas antes do Figueiredo foi o Foi o Geisel. Geisel, foi Então, era o Geisel mesmo. é. Então, o que aconteceu? Teve uma visita do Geisel aqui na região. Então, o avião ia pousar aqui em São José e ele ia de carro até Cruzeiro, a cidade de Cruzeiro. Sei. Né? Você vai lembrar disso? Aí, eu não sei, alô revisão, né? Saiu. Primeira página do Jornal Agora. O presidente desembarcará às X horas no aeroporto de São José e seguirá de carro até Cruzeiro, onde visitará a Fábrica Nacional de Cagões. Cagões? Na hora de Fábrica digitar, Nacional Mas de quem Vagões. que falou isso? Eu não Você? sei. Ah, não, um radialista. Nessa época eu cheguei pro trabalho lá no escritório da Urban Sai- Nova. saiu impresso. Tava o Fernando. E puseram impresso, o sim. Fernandinho. na manchete Fernandinho, ainda. advogado. Fernandinho, você não vai acreditar. Mostrando, olha aqui o que saiu. Na manchete. Pai, eu não acredito, eu não Absurdo, acredito. gente. Né? Mas Vamos começar acontecia o essas coisas. E né? agora o Era bem Sostinho, comum. você conheceu o Sostinho? Ô, se eu conheci ele. O Sostinho, ele Mas o fazia- Sostinho era difícil encontrar ele sóbrio, né? Já tinha esse exatamente. problema. Ô figura. Ô, figura. Mas, ó, nós vamos fazer um especial do Sostinho. Depois eu tenho um vou monte falar dele. uma coisa para vocês que eu descobri do Sostinho há pouco tempo atrás no prédio que eu moro. Um quadro inédito dele. E aí, Bom, mas- o que aconteceu? O Sostinho, putz, ele era sagaz, né? Não, ele era muito inteligente, Muito muito inteligente. inteligente. Aí ele fazia aqui um jornalzinho, eu não lembro o nome do jornal dele. E ele Eu fez lembro. um cartoon onde, página inteira, né? Então tinha um desenho, uma fábrica lá no fundo, só que ao invés de FNV, Fábrica Nacional de Vagões, estava FNC. Né? Ficou, sei. E uma fila gigante de caminhões baús. Então estava assim, Primavera, Guri. Isso aí era tudo papel higiênico da época. Mas ele fez tirando sarro Tirando da sarro, manchete, exatamente. né? Foi uma loucura isso. Muito divertido. Bons tempos de agora, né? Que era Oh, divertido. não, dava boas agora risadas. realmente era uma coisa diferente. Não, né? para você ter uma ideia, uma vez tinha uma agência do pessoal que veio aqui para estudar Na na arquitetura. arquitetura. Ah, sim, eu conhecia Por essa sinal, turma conheci. toda. Quando era onde hoje é o Olavo Bilac, como é que chama? Não, o Olavo Bilac não, é o... Aquela Seminário? escola. É, o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. É o Monteiro Lobato. Então, aí eles montaram uma agência que chamava Placomum, né? Aí o Sostinho chegou para mim e falou assim, você sabe o que é Placomum? Planejamento comunista. Porque ele falava que quando o pessoal estudante Mas era tudo verdade, meio a maior comunista, parte né? ali Então, era realmente de lembra? esquerda. Era, Ele era de chegou esquerda, para mim. Bem esquerda mesmo. Tanto que fecharam, né? Fecharam. O governo fechou a faculdade. Não sei se você Pois lembra é. disso, Eu né? estava lá O curso quando foi fecharam. fechado, Eu estava na arquitetura. Aí o pessoal que estava fazendo, cada um foi para um lugar, né? Porque não tinha como continuar tinha aqui em São como. José. Não Pois tinha é, como, né? eu fecharam, daí quem podia foi ou para Mogi ou para Taubaté. Ou para Taubaté, exatamente, Mas eu me não lembro podia ir porque eu disso. Você estava fazendo arquitetura? estava fazendo. Ah, não sabia disso. Estava fazendo, mas daí meu pai não queria que eu saísse porque eu morava sozinho com as minhas irmãs, com a Isso, Liana e a é, Eva. a Eva. Então meu pai falou, não, como é que você vai deixar? Meu pai morava em São Paulo, É. né? Então, como é que você vai deixar suas irmãs sozinhas e tal? Aí eu acabei fazendo Direito e Sociologia, né? Que eram as duas era o que dava pra fazer aqui na pra fundação, fazer né? aqui. Então, É. eu fiz as duas ao mesmo tempo. Então, aí... E depois, como eu gostava de publicidade, eu acabei fazendo pós-graduação em marketing na tá. ESPM. Aí é Aham. diferente. Mas foi assim, também tudo dessa época, tudo na mesma época. Tudo na mesma época que a gente viveu, né? Mas continua agora na sua parte do INPE, né? que você chegou. Pois é. Então, daí, por coincidência, né, antes disso, deixa eu contar uma coisinha engraçada que aconteceu, Então tá. porque acho que vai explicar um pouco de como que eu entrei no INPE também, né? Quando eu estava estudando no Rio, eu morava no Jardim Botânico, quase ao lado, assim, da TV Globo, que é o mesmo lugar até hoje, né?
E eu precisava fazer estágio. O estágio era obrigatório. Hoje em dia não é, porque nem o diploma não é reconhecido mais, não é obrigatório mais, né? Então, tá uma luta aí para fazer ele ser obrigatório de novo. Mas aí eu falei, bom, vou fazer se eu conseguir, que para mim seria ótimo, né? Porque eu trabalhava o dia inteiro no centro, né? Estudava em Niterói e quer dizer, era uma vida difícil, né? E ônibus e tudo mais, né? Então, eu falei, se eu fizer aqui do lado, fica mais fácil para mim, né? Bom, gente, aí eu fui lá no departamento de recursos humanos deles, que era num outro predinho ali, e aí o cara começou a entrevistar, né? Aquela cara, assim, de quem olha estagiário, ai, meu Deus, né? E eu lá. Daí ele perguntou, você conhece alguém aí do jornalismo, aqui da TV Globo? Aí eu falei, conheço. Ele falou, quem? Ué, o Jorge Guilherme. O Jorge Guilherme era o chefe de reportagem do Rio de Janeiro. Ele falou, eu falei, conheço, sim. E ele não me perguntou nem como, nem porquê, então eu não menti, né? Daí uns dias o Jorge Guilherme me chama. Ele falou, menina, aí quando ele me viu, você me conhece da onde? Eu falei, da televisão, te vejo lá todo dia, tá escrito Jorge Guilherme. Você não mentiu, ué. Não o cara menti, perguntou. né? Você Daí conhece ele me alguém? contratou. Ele falou, você é cara de pau, você vai, eu vou chamar você para trabalhar aqui. Aí eu fiquei, fiz o estágio completo, né? Ótimo. Foi boa, né? Boa, eu sempre contava isso para os meus alunos para dizer o seguinte, eu acho que sempre no trabalho e tudo, tem um limite entre onde você pode ser usado ou pode ser um chato, né? Quer dizer, você ultrapassa aquele limite abusado, né? Então, eu ficava meio nesse limite. Posso ter passado algumas vezes, né? Mas acho que ali eu consegui, né? Bom, legal. aí... Bom, daí voltando aqui em São José, e aí eu estava desempregada quando eu saí lá da Embraer, né? Uma amiga minha, jornalista também, que era assessora de comunicação lá no INPE, o marido dela ia estudar fora, ia fazer um pós-doutorado na França, a Lucília, o nome dela. E ela, então, falou, Fabiola, vai ficar uma vaga lá, porque naquela época a gente não era concursado, era tudo seletista mesmo no INPE, sabe? Aí falou, se quiser, eu indico o seu nome lá, né? Daí eu falei, tá bom, pode me indicar, né? Eu estou precisando mesmo, né? E foi assim que eu entrei. Daí, quando eu entrei no INPE, a primeira coisa que me perguntaram foi se eu tinha alguma atividade política, porque era a época ainda. Eu falei assim, mas como assim, né? E eu fazia parte, além do sindicato, do antigo MDB, do departamento feminino do MDB. Aí eu falei assim, fiquei pensando, aí... Não, eu vou a algumas reuniões do MDB e tal, porque todos os partidos que eram clandestinos estavam dentro do MDB. Era só Arena e MDB. Não sei se vocês se lembram disso, né? Então, tudo que era direita estava na Arena, tudo que era esquerda estava. Aí tinha tudo, Tinha né? de tudo. Era PSTU, não sei o que mais, aquela luta operária, aqueles exageros, aquela coisa toda, né? Mas eu era da linha mais do pessoal que ficou depois no PSDB, né? Bom, aí eu falei, eu sou, né? O que eu vou fazer? Não vou fingir, eu sei que os caras investigam, né? E, bom, aí depois eu fui chamada, felizmente, né? E aí, em 82, eu entrei no INPE, né? E aí eu fiquei lá até me aposentar. Toda a minha história, assim, mais nessa área de divulgação, de jornalismo científico, não foi toda motivada pelo INPE, porque, na verdade, quando eu cheguei em São José e fui para trabalhar no Agora, o então diretor de redação era o Luiz Gonzaga... Luiz Gonzaga Pinheiro. Pinheiro, né? Que o Roberto Wagner já tinha saído, né? Acho que já tinha sido. Ele saiu da sociedade, o aí Bessa ficou... também já tinha saído. O Bessa eram os também três, já né? tinha saído. Era o Eram Bessa, três. o Pinheiro e o Wagner. Bom, a gente conhecia a gente. Na verdade, foi assim, o Agora ele sempre foi, você falou o negócio de offset, sempre foi offset. Só que ele era impresso fora de São José. Mas foi Aí, o primeiro eles tinham um offset. escritório ali, onde eram Margaridas antigamente, Nossa, Eu naquele conheci local. isso, era um salão, só tinha uma mesinha. Era um desse salão, tamanho. Lá no fundo do só salão. Isso chegava- antes de ir para o Jardim das Indústrias. Antes disso. Antes de ir. Daí, depois, eles compraram fizeram um lance de 500 sócios para comprar o Cotas. terreno. Eu sei disso porque eu Era não a lembro. vaquinha Na da época. época, né? Hoje você tem as vaquinhas aí que... Mas era essa Eles de fizeram, boca, né? pegaram 500 sócios, cada um pagava X, para poder montar o jornal lá nesse local. E foi feito lá. E daí, aí foi aquilo que, no começo, era ótimo, o jornal fazia coisas maravilhosas, né? Fazia, Tinha um trabalho muito bom.
Até pelo Gonzaga, pelo... Porque eles eram o pessoas Wagner diferenciadas também, né? E- Eles eram pessoas mais intelectualizadas. Pois tudo, é, né? e o Bessa... O Luiz Gonzaga era engenheiro, né? O É. Wagner já era jornalista mesmo. Era jornalista. O Bessa também. O Bessa também é O Bessa jornalista. também. O Bessa foi um dos fundadores também do Vale, não Foi. foi? Ele e o Chico Triste. Exatamente. O Bessa? Chico Triste. Não, Não, foi o Bessa, um outro. Não foi o Bessa, não. O Bessa sempre foi mais publicitário do que... Mas o teve Bessa um outro era jornalista antigo que fundou o Vale Paraibano com o Chico Triste. Ele era mestre de cerimônias, era radialista, Isso, é tudo verdade, isso. é. Né? Não sei se ele teve alguma formação acadêmica, eu acredito que não. Naquela Porque época, nessa época também não tinha muito não tinha, isso, né? não. Mas é isso. Agora, daí o agora foi feito lá naquela... Mas, olha, você lembra como é que era lá? Lá era um mato. Era um mato. Pra era um chegar, mato. A era estrada era tudo de terra. Era de né? terra e era na Eu montanha. morava na chácara com a minha mãe, no Buquirinha, pensa bem. E tinha um fusquinha, velho. E eu ia ter lá no Jardim das Indústrias, né? Quer dizer, pegava a terra no começo, pegava a terra no fim, né? Chegava com o carro tudo poeirado. E eu me lembro que o pessoal tirava uma sarro de mim e dizia assim, lá vem o Fusca dirigindo sozinho, né? Porque era um Fusca, ficava afundado, assim, né? Não, e no começo era até difícil de chegar no jornal. Nossa, era porque quando chovia. Era um prédio só que Só estava ele no meio do mato. Hoje é a igreja lá, né? É a igreja. Hoje é a igreja. É muito Eu não louco. lembro direito da localização. Era um galpãozão. Não, o galpão assim, eu lembro, redondo, eu fui parecia lá. parecia um depósito, sei lá o quê. E era em cima Mas- de uma colina, assim, É, sabe? é só ele ali. Só tinha ele, Só né? tinha ele lá. Era um tempo Loucura. interessante, né? Foram bons Mas, tempos. pô, eu mesmo coloquei publicidade, né? Eu me lembro que eu tinha agência, né, naquela época e fazia propaganda, colocava no jornal. E tudo. Então, e era ótimo, porque tinha uma qualidade de impressão muito boa e tal. Quando o Vale Paraibano, o Ferdinando comprou o Vale Paraibano, eu mesmo estava sempre em contato com ele, porque já tinha feito outros trabalhos para ele. Falei, Ferdinando, você tem que comprar um equipamento legal e tem que fazer um jornal em offset. Não pode ficar com um jornal de Chumbão, linotipo. né? Isso aí Chumbão ainda, né? não tem nem condição, É, né? é. Aí ele pegou, contratou o Ricardo Veiga até para Sim, fazer o prédio, aquela prédio, coisa né? toda. E foi feito exatamente para um jornal, bem no estilo da Não, o layout Folha, daquele né? prédio era sensacional. Era muito bom, né? O prédio era muito muito bom. bonito. Foi uma- E era tudo de vidro por De dentro, né? vidro. Então você via toda a produção. Eu lembro de ver aquelas As rotativas, As né? rotativas, você via né, de todo lado, assim, era bem legal. É. Agora o prédio era muito mais modesto, né? Sim. Eu acho que Foi era uma bem pena, diferente, viu? é. Aliás, São José tem umas coisas que dá tristeza nessa área aí, porque Mas, mudou, né? Acabou, Não tem acabou. jeito, acabou. É, não tem jeito. Né? O Vale Paraibano acabou antes disso, na verdade, né? Antes acabou. dessa parte de internet e tudo, eles foram decaindo. Briga sei lá, interna briga interna também. da família, É, né? isso é terrível, Tem uma né? história até de, sei lá, de crime e tudo, né, gente? Nossa, Umas coisas meio coisa complicada. cavernosa aí, né? Enfim, ficou, né? Foi Mas embora. é isso. Mas foi uma época legal. Foi. Mas voltando, então você estava no INPE. E conta aí as histórias que uma sequência de histórias que você viveu lá no INPE, porque você fez muita coisa lá, né? Muita coisa. Então, na verdade, você pensa bem, não foi tanto tempo que eu fiquei no INPE, eu fiquei 16 anos, né? Não, mas você sabe que, apesar de eu ter trabalhado aí, se eu considerar desde que eu comecei a trabalhar, eu tinha 18 anos aqui em São José dos Campos como professor de criança, de inglês, né? Porque eu tinha que trabalhar. Minha mãe não tinha muito recurso, né? E tanto que quando eu fui para o Rio, eu logo fui trabalhar também em coisas que não tinham nada a ver com jornalismo. Trabalhei de secretária, trabalhei em escritório de psiquiatria, fiz de tudo ali, né? Até poder começar mesmo a praticar o jornalismo lá, já no final do curso, né? Bem, mas aí quando eu cheguei, e agora me perdi, o que eu ia falar mesmo? Agora eu vou deixar História você lembrar, porque nós vamos dar uma pequena pausa Ótimo. e voltamos já, tá bom, gente? Tá bom. Dreamcast Valley. Dreamcast Valley.
Estamos de volta, né? Vamos continuar nossa conversa aqui. Você tinha até esquecido do que estava falando. Aliás, eu vou falar do INPE. Mas agora, o que era no INPE. vamos já começar no INPE. Mas você mandou uma série de materiais, como o Nil até falou. Foi a primeira entrevista que nós recebemos mais material do que nós tínhamos pedido. Mas ótimo. Foi ótimo. Bom. É o que a gente gostaria de receber sempre. Mas dessa vez foi a primeira vez e por uma série de motivos, ficou meio difícil de alinhavar com a questão da montagem. Mas vamos lá, que vai ficar muito bom no final, tá bom? Tá bom. Então, o que eu, assim, dou mais valor para a minha experiência no INPE foi tudo que ele abriu de portas para mim, tá? Quando acontece aquela história lá da Globo, do estágio, foi exatamente isso que eu queria falar e eu acabei me esquecendo em relação ao INPE, né? O fato de que eu acho que quando a gente tem oportunidades, né, a gente é que tem que ir atrás, né? Você não adianta querer que caia na tua mão, porque não cai, né? Pelo contrário, vão evitar que caia na tua mão, né? Então, tanto no trabalho como na vida, sei lá, eu acho que a gente tem que ir atrás das coisas. Então, todas as oportunidades que eu tive no INPE, e eu sou agradecida por isso, mas eu também acho que foi porque eu fui atrás, eu insisti, né? Aí eu trabalhei com muita gente boa, conheci muita gente interessante, no sentido, assim, intelectual, de cientistas e tudo mais, mas eu sempre fui atrás, entendeu? Tem que fazer uma entrevista. Hoje em dia o pessoal pega o telefone, tá, então fulano não tá, então tá, tchau, desiste. Não pode, tem que insistir, né? Se é importante, você tem que insistir. Agora, se não deu certo, não deu, fazer o quê, né? Vai procurar outro. Mas a gente tem que acreditar que é possível, né? E, infelizmente, a nossa juventude hoje está muito, assim, sem essa motivação. É verdade. Que muitos dos nossos companheiros tinham na época, né? A gente acreditava nisso, né? Bom, então, lá no INPE, logo que eu cheguei, foi em 82, no mesmo ano, aconteceu um congresso de jornalismo científico brasileiro, 4º Congresso Brasileiro de Jornalismo Científico, inclusive tem uma foto aí do certificado, porque eu coloquei porque foi o primeiro congresso que eu participei nessa área. Eu nem sabia direito o que era isso, jornalismo científico, né? Então, e aí, quando eu participei desse congresso, eu fiquei fascinada, assim, com os jornalistas mais velhos, né? Estava lá o então presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Científico, a BJC, que não existe mais, mas era o doutor Júlio Abranzi, que ele era um médico que escrevia na Folha de São Paulo, né? Então, eu fiz questão de me aproximar dele, de conversar, de entender o que era e tal. Tanto que, pouco tempo depois, eles me convidaram para fazer parte do grupo da diretoria, não me lembro que função, se era da área de publicações, não me lembro. E aí, quando eu me juntei à BJC, isso aí foi um período que durou quase todo o tempo que eu estive no INPE, né? Tanto que o INPE me deu muito apoio nisso também, sabe? De eu permanecer, porque dava visibilidade para o INPE também, Sim. o trabalho de jornalistas científicos, claro, né? Que na época eram muito poucos, mas os poucos que tinham vinham ao INPE porque tinha ligação também com a associação, né? Bem, mas aí eu comecei a atuar, imagina só, que loucura a gente fazia faz, né, quando é jovem, a gente tem uma disposição danada, né, todo mundo. E aí eu ia de ônibus para São Paulo 2, 3 vezes por semana para ter reunião à noite sobre a BJC, e voltava, chegava à tarde, aí no seguinte ia trabalhar, aquela coisa toda, né? E assim foi. Aí depois eu tive algumas funções dentro da BJC e finalmente eu fui eleita presidente da associação. Isso foi, eu acho que no princípio da década de 90, por aí. Eu saí do INPE em 98, foi no princípio da década de 90. E aí eu fiquei como presidente, né? Fizemos uns 2 ou 3 congressos, os congressos eram bianuais, né? E em 92, quer dizer, eu participei desse congresso do primeiro, que foi em São Paulo, né? Em 1982, quando eu entrei no INPE. 10 anos depois, em 1992, eu fui convidada a ser representante do Brasil na primeira Conferência Internacional de Jornalistas Científicos, que foi em Tóquio, no Japão. Tá? Então,
essa coisa de você manter uma coisa, né? Você está numa coisa e persiste nela, né? Vai, e quando você vê, ela vai crescendo devagar e, sem você perceber, você chegou lá, né? Chegou lá, que eu digo, não é assim sucesso, nem nada disso, mas é porque você manteve a coerência, eu acredito nisso, sabe? É a continuidade de um trabalho, né? Exatamente, persistência, tudo É isso, né? coisa que está faltando. Tá faltando essa Hoje, garra. né, Faltando essa essa garra. pessoal- Os jornalistas antes tinham muita garra, né? Apesar, até em época da ditadura e tudo, as pessoas acreditavam naquilo. Sim. Mas veja, A gente acreditava, mas né? não é nem só jornalista, eu acho que todas as áreas. Todas as áreas, né? O pessoal não está, parece que não Parece tem que tá uma aquela vontade. letargia, né? Uma letargia geral. Parece que houve com a população uma letargia. Mas tá tendo, né? Haja vista como está o país e todo mundo... Então, até foi né? ontem, interessante. Conversando com as minhas filhas, a gente estava falando sobre isso. Falei, gente, vocês já perceberam que o nosso país, o Brasil, já foi uma terra de cérebros? Hoje, nós somos uma terra de cérebros. De celebridades ocas que tem aí. Ocas, totalmente ocas, né? O que acontece, Fabiola? Como é que se explica isso? Mas É triste, né? É uma dá uma tristeza, tristeza, né? porque não tem motivação, não tem. Não tem. É uma letargia. Uma letargia geral. Não, que o né? pessoal fala, não, tá tudo ruim, política tá ruim. Mas Sim, não, mas é não só tenta política, fazer nada. é Isso que eu tudo. acho incrível, sabe? Porque, por exemplo, eu fui participar de política e tudo, eu era crua, mas eu achei, você está tendo estão dizendo que tem ditadura, que tem repressão e tal, eu vi pouco isso, vi na universidade lá, gás lacrimogêneo que soltaram na porta e tal, mas eu falei, você tem que fazer alguma coisa, então eu vou me aproximar das pessoas que estão tentando fazer alguma coisa, não é? Porque é muito... Eu me lembro, inclusive, quando eu estava no sindicato, uma colega nossa que trabalhava no Vale Paraibano, naquela época, gente, não havia respeito com o piso salarial, não havia nada, porque os jornalistas, a maior parte, nem tinha diploma. Entendeu? Então, eles pagavam quanto queriam, na hora que queriam, né? E aí o sindicato nosso começou a trabalhar em cima disso. Aí essa colega minha, né? Que eu não vou falar o nome, porque todo mundo conhece, falou assim, para que esse negócio de sindicato, que não sei o quê, bababá. Adivinha o que ela é hoje? Uma petista roxa. Ah, meu Deus! É engraçado essas coisas, né? Incoerência. Bem, aí o que acontece? Não tem vacina para isso, né? Não tem vacina ainda. Não tem vacina, não tem vacina, né? É aquela coisa, né? Porque as pessoas não querem ver, né? O que vai fazer, né? Cada um é do jeito que é. Bem, mas aí eu, no INPE, então, tive essas oportunidades todas, né? E aí eu estive nessa conferência lá no Japão. Na época, eu era ainda presidente, em 92, era ainda presidente da associação, né? E daí foi uma coisa que foi aumentando, até que em 2002 eu consegui trazer essa conferência internacional para São José dos Campos. Aí eu já estava trabalhando na Univap como professora. Tá? Então, a gente organizou, teve uma conferência internacional, quer dizer, já era a terceira, né? E eu participei da primeira. E, então, isso foi uma coisa que abriu muita porta, tanto para mim como para as pessoas que me cercavam, né? Isso eu acho que é muito importante a gente fazer, você tentar envolver as pessoas, né? Eu sempre envolvi os alunos, né? Colegas também e tudo mais. Bom, mas voltando ao INPE, gente, além disso, também eu chegou um momento lá que eu achei que eu tinha que estudar mais, estudar mesmo a questão formal. Sim. Por quê? Porque ali todo mundo tinha PhD, né? Eu era novinha, né, baixinha, aí eles não respeitavam, entendeu? Quer dizer, eu tentava me pôr, mas eu falei, bom, mas se eu tiver um mestrado, eu talvez possa melhorar. E o INPE dava apoio para isso, né? Então, eu fui fazer mestrado de jornalismo científico na USP, depois fiz o doutorado, né, tive todo o apoio deles, e não acredito que foi só por isso, não, mas eu acho que ao longo dos anos, não só eu comecei a estabelecer uma relação boa tanto com os jornalistas como com os cientistas, a gente fazia reunião até na Câmara Municipal para os jornalistas saber o que pensavam os jornalistas e vice-versa, né? Sim. Porque havia, assim,
quase que uma parede, né? Porque os cientistas não tinham o hábito de falar com o jornalista naquela época, né? Então, tinha que abrir isso, né? E, da mesma maneira, os jornalistas tinham muito receio de fazer pergunta idiota, né? Então, eu tentava trabalhar nisso. Eu falei, gente, faça pergunta idiota, não tem importância, né? É melhor você fazer uma pergunta idiota do que você sair sem entender o que aconteceu. Aí você não vai conseguir colocar no papel. Se você não entendeu, como é que você vai? Não, e depois é outra. O povo não conhece nada. Então, quer dizer, é como se fosse o povo que está querendo saber. Uma pergunta banal, aparentemente banal, Que pode, é o que pode realmente as pessoas... elucidar para as Exato, pessoas, no exato, geral, né? É verdade, É isso. né? Então, foi isso. Aí teve um grupo de jornalistas que sempre estava lá, que vocês devem conhecer, que era o Eustáquio, que era correspondente do Sim. Globo, né? Tinha o Flávio Neri, né? Flávio Neri. Que era correspondente do Estadão, que foi correspondente do Globo também depois, que já morreu também, como é que era o nome dele? Lá de Juiz de Fora. Teve um grupo de Juiz de Fora, de jornalistas, que sim. veio para cá. Ele trabalhou na Embraer também, ele era o... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele, coitado. Depois ele até deu aula lá no IVAP, quando eu estava trabalhando lá, ele deu um pouquinho de aula. O Júlio Ottoboni também esteve nesse meio ou não? Não, o Júlio é bem mais novo que a gente, né? O Júlio é mais novo. Mas o Júlio deu aula também Deu na aula Univap. também na Deu. Univap, né? Mas, bom, o Júlio, acho que ele começou a trabalhar no Estadão, se eu não me engano. No Estadão. Depois que o Flávio né? saiu. Depois que o Flávio Tá. saiu. Tá? Tá. E outra coisa que eu acho que foi muito legal na época, embora a gente não tivesse nada de internet, né? A gente começou a fazer um acervo de informações para os jornalistas, né? Acervo de notícias, acervo de guia de fontes dos cientistas, sobre o que tal cientista fala e tal. Então, foram muitas coisas que a gente teve abertura para fazer. E isso foi muito bom, né? Foi um período, assim, muito rico nesse sentido, né? E aconteciam umas coisas muito engraçadas. Eu estava vendo esse negócio da Lua aí e tudo, né? Me lembrei de uma situação. Como o pessoal... Eles perguntavam muitas coisas, a imprensa em geral, mesmo não aqui de São José, mas de fora, né? E aí, um belo dia, eu estou lá na sala lá de trabalho e me liga uma jornalista, acho que era uma pauteira lá da Globo, do Fantástico, hein? E ela pega e me pergunta, e eu nem sabia depois o telefone dela, né? Quer dizer, não tinha como voltar para dizer para ela que estava errado o que eu falei. Ela perguntou como é que é o nome mesmo do primeiro homem que pisou na Lua, e eu imediatamente, Louis Armstrong. Louis Desliguei o telefone, ai, meu Deus do céu. Era o meu xará, pô. Era o Neil Armstrong. É Neil Armstrong. E eu falei, e agora o que eu vou fazer? Porque eu não sabia nem para onde ligar, nem sabia onde a moça estava, né? Aí eu assisti o Fantástico, morrendo de medo, né? Segundo o INPE. Ai, Segundo o INPE, o Luiz. Não, mas não aconteceu isso, não. Acho que ela consultou. Acho que alguém outra falou, peraí. Mas essas coisas eram muito que engraçadas, boa essa. assim, que aconteciam, né? E outras situações engraçadas que eu achava que aconteciam com uma certa frequência, que a gente via, assim, até depois eu fiz a grosso modo, né, para poder descontrair palestras, essas coisas para estudante e tudo, né? Os tipos de cientistas que tinha, né? Então, tinha aquele cientista, assim, que ele não acreditava, assim, em nenhum jornalista. Então, ele não queria falar com nenhum jornalista, ele era cético, é um bando de ignorante, não vai traduzir tudo errado, e papapá. Depois tinha aquele que era estrela. Sabe daqueles que até hoje você vê, né? Aquela figurinha que fala de absolutamente tudo, que você não sabe nem como é que ele tem tempo para trabalhar, né? Porque qualquer coisa... Aliás, artista de TV também é isso, né? Dá palpite em tudo. Então, tinha um cientista que dava Domina palpite em todas as tudo. áreas, né? Todas as áreas. É um pessoal, assim, extremamente... Uma sumidade. Uma sumidade. E depois tinha o cientista bom, aquele que realmente né, sabia da importância dele divulgar o trabalho dele, de ele saber que aquilo lá, ele estava sendo pago pela população, né? Então, ele deveria dar satisfação do trabalho dele, né? E realmente tinha alguns muito bons mesmo, infelizmente, alguns até já se foram e tudo mais. Mas aí teve tudo isso no você meu era período. da época também do Halp lá no... Sim, claro. Quando eu entrei no INPE, o diretor era o Nelson de Jesus Parada, ele era um cara da Unicamp, estava aí e tal. Em 85, quando veio a nova República, né, que foi criado o Ministério de Ciência e Tecnologia nessa época, que não existia, a gente era subordinado ao CNPq, né, quer dizer, o INPE era, assim, digamos, terceiro escalão, né? Tá.
E aí, então, quando veio o Ministério da Ciência e Tecnologia, o ministro era o Renato Acha, que era ele era da Marinha. Da Marinha. Ele era da Acha era da Marinha. Marinha. E ele, acho que ele foi almirante mesmo. Nessa época ele já era bem idoso, né? Acho que estava na reserva. Aí, mas só que era um cara proeminente no MDB, sabe? E o Raup também era. E o Raup, então, foi colocado lá pelo ministro Acha, né? Tanto que o Raup, na sala dele, tinha uma foto enorme, assim, do Ulisses Guimarães na sala. Ulisses Guimarães. Era o ídolo do PSDB, né? Bom, mas aí, o Raup, aí foi um momento que realmente a coisa da comunicação ampliou muito, sabe? Porque eles tinham uma abertura enorme para isso, sabe? E foi muito legal. O Raup eu tive muita amizade com ele. Não, ele era uma pessoa excepcional. E era um cara, era aquele cientista que conhece as coisas. Exatamente. Ele era um matemático já conhecido. Mas tudo, só que não tinha frescura. Não, nenhum. Ele falava com você. Bom, primeiro é o seguinte, um tremendo churrasqueiro. Fazia um churrasco. Fazia um churrasco delicioso. A gente, porque eu estava no MDB também, a gente fazia churrasco o tempo todo. Mas, então, quer dizer, é diferente a pessoa que ele dá acesso para todo mundo, né? Então, é isso. Nossa Senhora. Bom. Enfim. Vozes do Além. Vozes do Além. Vozes no do programa. Vozes do Além. Então, mas o Fabiola, eu não sei se foi nessa época do Raup que esse trabalho com os chineses, foi nessa época? China, Brasil. Cibers, né? Inclusive, eu tenho um livro, publiquei na época um livro sobre isso. Eu acho que eu vi uma matéria sua também. É o programa Cibers, né? Cibers, que chama, exatamente. Programa, Cibers. em português seria Programa de Cooperação Brasil-China, de Observação da Terra. De Observação da Terra, né? Que são, inclusive, remoto, esse programa existe até hoje, né? Já estão na 3ª ou 4ª geração aí de satélites, né? Então, foi nesse período do Raup, né? Que teve o desenvolvimento, né? Então, eu acompanhei tudo isso, né? Acompanhei também, por exemplo, o lançamento do primeiro satélite brasileiro, que foi o SCD-1, Satélite de Coleta de Dados, né? Que atrasou muito também, né? Porque a aeronáutica não queria que fosse lançado o satélite, porque a aeronáutica não tinha o foguete. E o que era a missão espacial completa brasileira? Era ter o veículo o satélite, o veículo lançador e a base de Alcântara. Exato. A base também, né, não tinha quase investimento, que era da aeronáutica. E o foguete, que era da aeronáutica, também não estava preparado para lançar um satélite, né? E aí ficou aquela coisa morna e tudo. Quando o Raup entrou, ele resolveu que tinha que lançar, porque o satélite estava praticamente pronto. Como é que não ia lançar? Né? E aí a revelia dos militares, né, porque ele tinha o apoio do ministro, na época, do Archer, né? Só que depois do Archer vieram outros e tiraram ele, né? E por causa disso mesmo, sabe? Aí ele falou, o jeito é a gente contratar um foguete estrangeiro, né? Um americano, e foi o que fizeram. Foi o americano. E eles realmente... Foi aquele que foi lançado de um avião? De um avião. Né? O foguete chamava Pegasus, né? Exatamente. E aí ele foi lançado, o Pegasus ele vai até uma certa altura, depois ele é lançado em órbita, daí ele solta o satélite, né? Ele não é como o foguete que vai na horizontal, vertical, ele é como se fosse um avião mesmo, né? Pega carona num avião e lá de cima nem sei se eles têm ainda esse tipo de lançamento, mas naquela época era uma... E não era não era mais acessível, sabe? Não era um preço assim... Porque, inclusive, você podia botar mais de um satélite, porque era um satélite pequeno, né? Pequeno. E aí uma outra coisa, como é que se explica, né? Brasil-China. Nessa época, acho que estava todo mundo muito parecido. Muito. E essa distância... Eu ia falar sobre isso agora. Estratosférica Estratosférica total, né? Meu Deus do céu, o Brasil parou. Parou. Não, e não foi só em relação à China, não deu certo o Caramuru aqui? Não foi só em relação à China. Não foi só isso, Até né? a Argentina está mais adiantada do que a gente. Né? Apesar de ter muito menos investimento nessa área, só que eles concentraram nos programas que eles se propuseram. Eu acho que essa questão da nossa cultura afeta tudo, né? Então, por exemplo, assim, você está fazendo um programa. De repente, não, agora nós vamos botar um astronauta no espaço. Aí vamos dar um dinheiro para o ônibus espacial.
Aí pronto, joga um dinheirão lá no ônibus espacial, esquece a missão que você está fazendo, entendeu? Aí pronto, aí entra o outro presidente, não, eu não quero mais ir na estação espacial, eu quero, agora eu vou investir lá na base de Alcântara. Aí investe, daí Quero sei botar lá, um astronauta. Quero botar um astronauta, puseram astronauta, depois virou para fazer propaganda de vamos fazer uma ponte aí, travesseiro, vamos e fazer agora é senador, não é? Vamos fazer uma ponte rápida aí? Não, Vamos botar um astronauta Não, lá. e depois também investiram, estava na Índia também. Índia lembra? também, os índios. Isso E que eu ia daí falar, a gente. Índia- A a Índia Índia- foi muito mais para frente do que nós, inclusive hoje Já ela t- está numa nova corrida espacial junto com a China, os Estados Unidos Estados e a Unidos. Rússia, entendeu? Quer dizer, assim, a Rússia com a China, né? Pois é. E o Japão também fazendo algumas... E o Japão, mas o Japão ele ainda tem tá- umas outras coisas mais dele ali, sabe? A China... E aí, o que aconteceu? Tanto que hoje, né, tem um amigo meu que ele fala assim, nossa, esse negócio do satélite chinês, a gente é como embalar um filho do outro, sabe? Porque, na verdade, durante as primeiras... É triste a gente falar isso, mas é verdade, né? Os primeiros 2 satélites Cibers que foram feitos, várias coisas que tinham ficado por conta do Brasil fazer, não fizeram. fez. E aí a China entrou e fez. Aí o Brasil teve que pagar a China para a China fazer o que o Brasil devia ter feito. Isso aconteceu também no experimento que o Brasil ia participar no ônibus espacial. Ia ter um experimento lá, além do astronauta, né? Só que o valor que, na época, a Boeing, a NASA, tudo colocaram para o Brasil, né? Porque os Estados Unidos gostam de ter vários Sim. parceiros para poder juntar dinheiro também, né? E aí, para dizer que está representando várias nações e tudo mais. Era um valor X lá, que eu não vou me lembrar qual que é, mas era um valor alto e tal. E aí a Embraer entrou nisso aí. Sabe? A Embraer é uma história complicada. Eu sei que o Brasil não deu conta de fazer o que tinha que fazer. O valor, no final, era muito mais alto do que eles tinham pensado inicialmente. E o Brasil foi tirado fora do projeto, entendeu? Do ônibus espacial, do programa, né? Então, tem esses atrasos todos. Em relação à China, estamos mesmo distantes anos e anos-luz deles. Né? Então, por exemplo, agora eu tenho visto, agora se a gente puder falar um pouquinho dessa questão da Lua, Claro. Sim, claro. desse projeto aí, dessa missão que amanhã termina, né? Acho que eles vão descer amanhã, né? Então, eu estou acompanhando, como acho que muita gente está acompanhando e tal, né? E eu acho que uma coisa muito interessante em relação a essa missão bom, primeiro a gente tem que falar, talvez, por que agora, depois de mais de 50 anos... Aconteceu a missão. Para que agora, né? Por que não aconteceu nesse tempo todo, né? E o que está acontecendo? Está acontecendo uma nova corrida espacial. Aquela corrida espacial que houve na Guerra Fria, que acabou esfriando mesmo, né? Por quê? Porque não havia mais sentido, né? Quer dizer, o Muro de Berlim caiu, a União Soviética derreteu, então aquilo ali esfriou o programa espacial de muitos, né? E dos Estados Unidos também. Além disso, os acidentes que aconteceram com o ônibus espacial, né? Que acabaram também postergando uma série de projetos e tudo mais, e eles foram se dedicando mais a essa coisa dos satélites, telecomunicações, estação espacial, né, para fazer mais pesquisa e tudo mais, e a Lua foi sendo deixada de lado. Né? Bem, aí então vem agora essa missão Artemis, né, que é uma missão, digamos assim, muito menos completa, digamos, do que foi o homem descer na Lua. Sim. Né? Quer dizer, o homem desceu na Lua e foi lá, fincou a bandeira dos Estados Unidos e nunca mais voltou, né? Então, por que está voltando agora? Está voltando justamente por isso, porque agora a China é um concorrente direto dos Estados Unidos em muitas coisas. E na área de tecnologia espacial, então, está lá para cima, né? A China, a Rússia, a Índia, como você falou, né? Eu diria que até um pouco Israel também, se bem que Israel está dando tiro para tanto lado, que eu acho que não sobra muita bala no programa espacial deles, né? Mas nada contra, tá? A gente fala essas coisas, daqui a pouco... É o que está acontecendo, né? É o que está acontecendo. Bem, e aí, então, agora, uma coisa que eu acho um aspecto muito interessante, quer dizer,
não há dúvida de que esses programas têm, no fundo, né, por que eles estão assim tão fortes, né? Porque hoje existe mesmo um bloco oriental e um bloco ocidental, Sim. que você gosta ou não do Trump, ele é o país que está É o que tá segurando segurando a o onda. Ocidente, entendeu? Ele tá Segurando o segurando. Ocidente. A Europa está bastante enfraquecida, né? E tem o lado lá fortíssimo da China, da Rússia, daqueles países todos árabes lá, entendeu? Do petróleo e tudo mais, né? Então, é uma briga geopolítica muito pesada. Complicadíssima. Possivelmente mais pesada do que a gente viu na Guerra Fria, É. não é? Sim. Então, aí o que acontece? Os Estados Unidos entram com isso agora, né? Aí eu gostaria de fazer um parênteses, que se tiver depois em março, vocês verem as coincidências que eu estava lendo ontem, né? Quando eu fiz esse curso na Universidade Internacional do Espaço, que era um curso de especialização, tinha que fazer um projeto, e o projeto era uma base lunar. Quer dizer, isso há quase 40 anos atrás, né? 1988, mais 88, até, né? Aham. E agora, então, surge essa possibilidade de você voltar à Lua e tudo mais, né? Agora, é uma coisa muito complicada, por exemplo, parece que os chineses não estão tão empolgados com isso, não. Parece, não, eu li sobre isso. Por que a missão à Lua, ou você colocar a base na Lua, como um trampolim para um dia chegar em Marte, é muito absurdo, porque Marte tem 1000 vezes mais a distância da Terra do que a Lua. Então, você fazer uma base na Lua não pode servir de suporte para você fazer uma viagem que depois vai demorar 9, 10 meses. Não tem como, né? Então, só pode ser por questão política mesmo. E interesses militares. E o caso do hélio 3? Sim, tem hélio Que 3, tem também alumínio, tem também muito exatamente. ferro. É claro que eles E vão água. explorar. E água, né? E água, né? Principalmente Então, agora, sabe o que os chineses estão pensando fazer? Eu não sei isso a fundo, tá? Mas eu sei, por exemplo, uma das coisas que tem preocupado muito quem trabalha com inteligência artificial é você ter o gasto, o consumo de energia, de água é imenso, né? Para você ter essas estações essas usinas de inteligência artificial, né? Os chineses estão com projetos, se você der uma googada aí, você vê, tem várias matérias sobre isso já, de ter estações no espaço, não na Lua, no espaço. No espaço. Estações para processar informações de inteligência artificial. Quer dizer, você vê como é que os chineses pensam diferente, né? Porque eles sabem que isso pode aumentar muito a questão da inteligência artificial e, portanto, possibilitar muitas outras coisas. Né? O data center consome uma quantidade de água absurda. Exato. Né? Tanto que eles Pra estão refrigerar procurando tudo países isso, como o Brasil para botar esses data centers aí e acabar com a água de tudo quanto é lugar. É muito louco isso. E não pode ser a água do mar. Não pode. Então, a solução é espaço mesmo. Exatamente, né? Bom, então, no fundo, a Artemis é isso. Agora, se vocês acompanharam esses dias, né? Há um outro lado também muito interessante que eu acho que motiva as pessoas em relação a essa viagem aí deles, né? E em relação às viagens espaciais do modo geral, que é o lado mais assim, humano, o lado romântico, né? Quando a gente fez esse projeto lá romântico, que eu digo no sentido de ser uma coisa que toca muito o ser humano, porque o ser humano sempre foi um buscador do que tem lá, né? Quem somos nós, o que nós estamos procurando, né? Da onde que a gente veio, de onde viemos, né? Para onde vamos. Diz o mineiro, né? Dom Coutor, Dom Corvô. Não deu tudo. Minha mãe, um pouquinho antes de morrer, ela falou isso. Dom Coutor, Dom Corvô. Dom Corvô. Até na hora de eu morrer, ela era engraçada. Mas aí, então tem esse lado que ele é duplo, eu acho. É o lado explorador e, ao mesmo lado, também espiritual um pouco, né? E um dos astronautas, um dos americanos, vou tentar até lembrar dele aqui, não o comandante, é o Victor Glover. Pode chamar ele de negão? Não use esse termo aqui, não, pelo amor de Deus. Não vai ser bom. No bom sentido. É carinhoso. É carinhoso, tá bom. Eles não vão gostar, não pode. Afrodescendente, qualquer coisa parecida. Né? Não, mas o nome dele, ele é apareceu muito esses dias. Sim. Então, uma coisa que ele falou que me chamou a atenção foi o seguinte: no espaço ninguém é ateu. Eu falei assim, mas tudo bem, ele é um cara religioso mesmo, católico e tudo mais. Eu não sou praticante, entendeu? Quer dizer, a minha origem, tudo é católica, mas eu não sou praticante,
não é que eu não acredito, eu não vejo um Deus lá, sentado numa cadeira, lá dando, né? Essa comandando a imagem, né, banda. que foi Mas eu construída, acho que realmente tem uma tudo fonte isso criadora, tem que ter um uma sentido. fonte criadora deve Exatamente. ter, né? Tudo isso tem que ter um sentido. Sim. E eu imagino que o cara, quando está lá no espaço, vê a Lua, né? E ver a Terra tão pequena ali, solta no espaço e tudo, né? Aquilo dá uma sensação, assim, Nossa, deve dar, né? Uma sensação, assim, ao mesmo tempo de pequenez, mas ao mesmo tempo de grandeza, de você De fazer ver parte. que você é parte daquilo, entende? Você, ao mesmo tempo, é o único e, ao mesmo tempo, você é tudo aquilo, né? Quer dizer, então, eu acho que isso aí é o que atrai o cidadão, a pessoa comum, para essa questão da Lua, né? Dessa busca aí. E mais o lado romântico, quantas músicas já não foram feitas para a Lua, né? E os povos antigos, né, eles conheciam as fases da Lua para as plantações, né? Para poder... Eu, quando era criança, vamos cortar o cabelo na Lua cheia, né? Porque o cabelo cresce na Lua cheia e, de fato, isso tem a ver, né, com a questão do movimento das marés e tudo mais. Afeta, né, a Terra, né? A Terra é toda afetada por essas as coisas, marés, porque né? é Isso o tudo aço mais próximo da Terra. Exatamente. Né? Essa questão toda tem que ser Então, considerada. mas eu achei bacana pra caramba esse astronauta falar isso. Né? Eu também achei. Eu acho que deu uma humanizada. Deu, né? Em toda coisa. Todo o O trabalho lado dele. metafísico, vamos chamar. É assim meio também. metafísico mesmo, né? Eu achei Porque- bacana pra caramba. Acho que foi o primeiro que Não, se expressou. ele falou quando eles estavam entrando na parte escura, né? Na parte escura, foi exatamente. quando ele estava, que foi a primeira vez. Foi a né? primeira Foi a vez. primeira Então, vez, né? foi que exatamente. alguém- e foi o Bacana pra ponto mais caramba. distante da E, Terra. não, que e uma nave eles iam chega. ficar 8, se não me engano, eram 40 minutos. 40 minutos 40. Sem comunicação. Sem comunicação. comunicação. Ó, Fabiola, nosso programa tá ótimo. Tá ótimo. Poderia A gente estava ser- quase chegando na Lua. Já estava A gente ia Só pousar. que, Chegou. só que ele tem um tempo, né? É, claro. E o tempo está basicamente já estourado. Tá ótimo. A ideia era trazer você, né, mostrar isso tudo mesmo, você, como é que você é, com toda essa sua história, né, sua história de jornalista científico. Aliás, uma das poucas jornalistas científicas de São José. Então, era importante trazer. E olha, eu espero que haja outras vezes que você possa vir, né, para a gente falar mais um pouco de tudo isso. Certamente. Tá bom? Eu agradeço o convite também, viu, gente? Foi muito bom estar aqui com vocês, né? Conheço vocês há tantos anos. Pois é. A gente E acaba como se eu falei, encontrando, né? satisfação. Vocês também mantendo a coerência há muitos anos. Obrigado, Fabiola. Imagina, mas é verdade, né? Então, gente, mais um dia, né? Mais um programa. Mais um programa feito e até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Em Gus Valley.